Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aula da Tati, onde a gente discute conteúdos teóricos embasados na literatura e que vão te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o mundo das DTMs e dores orofaciais. Eu me chamo Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é 5 abordagens infiltrativas utilizadas no controle de DTMs articulares. Então, pessoal, esse vídeo de hoje é sobre um arsenal clínico muito utilizado no tratamento das DTMs articulares, que são as abordagens infiltrativas da articulação temporomandibular. Sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E como foi que eu descobri, como foi que essa história toda de infiltrativa articular começou para mim, né? Eu já tinha feito alguns cursos de DTM e dor orofacial quando eu decidi fazer a mini residência do Oakson, no Kentucky. E lá, por exemplo, eu me deparei com a utilização quase que diária dos anestésicos, né? Então, o Oakson ele usa muito a infiltração e o bloqueio anestésico dentro das articulações temporomandibulares e musculaturas também. Ele trabalha muito com abordagens infiltrativas de anestésicos, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas um marco, né, que eu acredito que aconteceu na minha vida profissional foi o momento que eu me deparei com a viscosupplementação com ácido hialurônico, né? Então eu já atuava na DTM, eu já trabalhava um pouco com DTM e decidi num congresso de infiltrações articulares, eu recebi um convite como professora da UERJ para ir ver esse congresso de infiltrações articulares e eu nunca tinha ouvido falar do termo viscosupplementação da TM. O ano era 2014. Então, eu fui assistir essa palestra, um professor de muito nome na nossa área, que é o professor Eduardo Januzzi, fez uma palestra junto com o professor Rafael Tardim, né, sobre o uso dos viscosupplementos. E depois da palestra teve um workshop onde eles atenderam pacientes com hipomobilidade articular por travamento do disco e eles realizaram a viscosupplementação da TM com ácido hialurônico. E eu fiquei impressionada com a técnica e imediatamente reconheci que eu precisava aprender a fazer. Eu precisava colocar aquilo na minha rotina, eu precisava trazer aquilo para dentro do meu consultório. E na semana seguinte, eu já tinha passagem comprada para ir a Belo Horizonte aprender com o professor Eduardo Januzzi, com o Rafael Tardim, tudo sobre o uso dos viscosupplementos. E é uma prática que mudou muito a minha vida clínica com relação aos DTMs articulares e que eu faço muito até hoje. E por onde começar? Bom, para a gente começar a nossa conversa com relação a abordagens infiltrativas, nós temos que pontuar o local da infiltração. Então vamos relembrar um pouquinho da anatomia. A articulação temporomandibular, gente, ela é dividida em 2 andares. O andar superior, que a gente chama de compartimento superior, e o andar inferior, que a gente chama de compartimento inferior. Esses 2 andares são divididos pelo disco articular e os ligamentos que conectam esse disco à cabeça da mandíbula, né? E a cápsula. Então, a gente tem esses 2 andares bem divididos. O que eu quero dizer com 2 andares bem divididos? Que quando eu acesso o andar de cima, que é o andar disco-fossa, o medicamento que eu coloco ali não atinge diretamente esse andar de baixo, a não ser que haja uma perfuração de disco, que esse disco esteja rompido, né, de alguma forma. Então, esses andares, eles são divididos. Por que é importante a gente lembrar disso? A gente vai entender por uso da ultrassonografia para acesso do compartimento inferior. Porque se eu colocando em cima conseguisse atingir esse compartimento inferior, eu não precisaria do ultrassom. E a gente vai falar já um pouquinho sobre o ultrassom. Então, essa articulação é dividida em 2 andares, o superior e o inferior, e a maior parte das técnicas e da literatura e de tudo que se faz em termos infiltrativos é feito onde? No compartimento superior. E por quê, gente? Porque é mais fácil o acesso, é mais seguro. Se a gente segue as características anatômicas, os limites anatômicos para infiltrar, a gente tem mais chance de estar no local certo.
o que já não acontece para o compartimento inferior. A gente está falando de um compartimento que comporta até 1,2 ml ou mais, né? A gente sabe que comporta mais, que na artrocentese a gente usa um volume muito maior para inflar essa cápsula, né? Mas quando a gente fala de líquido sinovial endógeno, o compartimento superior comporta ali cerca de 1,2 ml, enquanto o inferior 0,8, é bem menor. E por ser bem menor e ser um compartimento mais apertado entre o disco e a cabeça da mandíbula, ele é de mais difícil acesso. Então, para eu acessar esse compartimento inferior, eu preciso estar guiada por um equipamento que é o ultrassom. Eu mostro para vocês um pouco de um artigo recente que fez um estudo piloto realizando as duas técnicas de infiltração em compartimento superior e compartimento inferior. A técnica às cegas, que seriam as técnicas que a gente usa, marcadores anatômicos, palpação, para infiltrar, e a técnica guiada pelo ultrassom. E os autores encontraram que, ao tentar às cegas infiltrar o compartimento inferior da articulação, 70% das vezes o operador estava errado. Então, é um número muito complicado de lidar na clínica. Por isso que a gente não faz acesso ao compartimento inferior, a menos que a gente esteja guiado pelo ultrassom para fazer uma infiltração segura, né, e correta, e para atingir o nosso objetivo terapêutico, porque também, se você está no lugar errado, além de tudo, você não está atingindo o objetivo terapêutico de colocar a medicação no lugar certo, né? E um nome no Brasil não, né, no mundo, que é desbravador dessa técnica, é o professor Ricardo Teixe, um Instagram que eu recomendo que vocês sigam se o assunto interessa, porque ele está desbravando essa técnica e ajudando a gente, através de um protocolo, a acessar esse compartimento inferior para fazer os procedimentos com mais segurança, tanto de lavagem do compartimento inferior, quanto de infiltrativas mesmo, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Bom, já que nós falamos sobre a anatomia dessa articulação temporomandibular e sobre os locais onde a gente vai realizar essa infiltração dentro da articulação, e que a gente vai, a maior parte das vezes, estar no compartimento superior, por agora, porque o nosso desejo é cada vez mais ter mais facilidade de estar no compartimento inferior também. Vamos começar falando sobre as 5 abordagens que eu selecionei para a gente conversar aqui hoje. Eu começo por uma abordagem que eu uso com muita frequência, eu converso muito com meus alunos, vocês têm que usar e abusar dessa abordagem infiltrativa na clínica da DTM, que é o uso dos anestésicos locais, né? É uma ferramenta que não tem por que não ser utilizada. E por que a gente usa muito infiltração de anestésico local? E aí, dentro do DTM, a gente usa isso tanto na musculatura quanto na articulação. Mas hoje aqui a gente está falando sobre infiltração na articulação temporomandibular. Por que a gente usa? A gente usa para 2 motivos. O primeiro motivo seria uma ajuda no diagnóstico, que é o que a gente chama de bloqueio diagnóstico, que é utilizar do anestésico local como uma ferramenta para te ajudar a fechar um diagnóstico. E o segundo objetivo do uso dos anestésicos seria um objetivo mais terapêutico mesmo. Bom, vamos falar primeiro sobre o objetivo diagnóstico. O que significa isso? O bloqueio anestésico como um bloqueio diagnóstico. Ele nos ajuda a diferenciar local de origem de dor. A gente sabe que nossos pacientes com DTM, dor orofacial, frequentemente tem um relato confuso, frequentemente tem diagnósticos que são comórbidos, que estão mais de um diagnóstico nesse mesmo paciente, e isso em dor pode dificultar um pouquinho da gente achar a causa, a origem dessa dor. Então, para ajudar na clínica, a gente usa o bloqueio diagnóstico. Eu vou exemplificar isso para ficar mais fácil, vou explicar isso exemplificando um caso, né? Então, eu apresento para vocês o caso desse paciente que se apresentou com uma queixa de dor no ouvido e dificuldade para abrir a boca. Então, a gente pedia para ele abrir a boca, ele só abria numa amplitude de 27 milímetros. Só que nessa amplitude de 27 milímetros, ao testar
o end-fill, o término dessa abertura, a gente chama de end-fill, é um teste clínico, a gente viu que era um end-fill macio. O que eu quero dizer com isso? Essa articulação não estava limitada mecanicamente. E a gente desconfiou que essa limitação de abertura podia ser por dor, né? Por dor articular. E como que a gente tirou essa dúvida? Com bloqueio anestésico. Então, vocês podem ver agora o processo, a técnica de infiltração da TM. E aí, que anestésicos podem ser usados? Os mais usados são a lidocaína 2%, a mepivacaína 3%. Pode-se utilizar, se você quer um efeito prolongado com objetivo terapêutico, a bupivacaína meio, né? Só que a gente só tem que ter cuidado com bupivacaína, que ela não é indicada para musculatura, tá, gente? Porque ela tem um efeito miotóxico, mas na articulação você pode usar. Eu uso muito a mepivacaína. Então, a gente está fazendo aqui um bloqueio com mepivacaína dessa articulação temporomandibular e depois a gente pede para o paciente, agora, por favor, abra a boca o máximo que o senhor conseguir sem dor. E aí, após o bloqueio, a gente teve um ganho de amplitude de 27 para 40 milímetros de abertura, né? Então, assim, um ganho muito importante. Então, tá aí para vocês um exemplo do momento em que se utilizou o bloqueio diagnóstico. Então, com esse bloqueio, a gente pôde chegar à conclusão de que esse indivíduo estava com uma limitação de abertura por conta de uma artralgia importante, por conta de uma dor articular muito intensa. Ao remover essa fonte de dor, ele já não tinha mais problema funcional. E aí, isso indicou para a gente que esse paciente precisava de abordagens para controle de dor, foi pedido imagem, e enfim, né, seguimos o controle desse paciente. Tá? Então, tá aí um exemplo de bloqueio diagnóstico, que a gente usa e abusa dentro da DTM e da dor orofacial. Então, eu falei para vocês da função diagnóstica do bloqueio com anestésico. Tem também a função terapêutica. Então, ao bloquear uma fonte de dor importante, a gente cessa esse input, né? A gente cessa essa informação que está saindo da periferia para o sistema nervoso central, que vai culminar numa cascata do nosso paciente experimentar dor. Então, quando a gente cessa isso, quando a gente silencia essa fonte de dor, muitas vezes a gente não só ganha no diagnóstico, mas a gente dá tempo para esse neurônio de voltar, recuperar um pouco da sua neurofisiologia normal. A gente dá um tempo para esse neurônio, de repente, voltar a funcionar mais próximo da normalidade. E isso faz com que a gente, às vezes, ganhe, ao longo prazo, analgesia, mesmo que a gente utilize com um objetivo diagnóstico. Pode ser que esse paciente relate um alívio importante após o bloqueio no longo prazo, então também tem uma função terapêutica. Então, fica aí o segundo objetivo do uso do anestésico, que seria quebrar esse ciclo de dor. Isso pode ser bem interessante, ok? Então, falamos sobre a primeira abordagem infiltrativa. Vamos seguir agora para a segunda abordagem, que é o procedimento que a gente chama de artrocentese da articulação temporomandibular. E o que é a artrocentese, gente? A artrocentese é a lavagem articular propriamente dita. Dependendo da técnica utilizada, pode ser uma técnica de uma ou de duas agulhas, a gente gera um fluxo de soro dentro dessa articulação. Na técnica de duas agulhas, por exemplo, por uma agulha o soro entra, na outra ele sai, e essa pressão, esse fluxo intra-articular tem o potencial de liberar certas aderências, fazendo com que a gente tenha ganho de amplitude e de mobilidade articular, além de diluir mediadores inflamatórios. Então, a gente ganha também muito em analgesia. Então, eu mostro aí para vocês um vídeo de uma artrocentese sendo realizada pelo Dr. Diogo Macedo, num paciente do nosso serviço de dor orofacial e DTM do Hospital Barros Barreto, aqui na UFPA. Então, vocês podem ver um pouquinho sobre o que eu estou dizendo com relação a esse fluxo que a gente gera dentro da articulação.
Então, como vocês viram, o vídeo de uma artrocentese, né, sendo realizada, essa lavagem do compartimento superior, né, com ringer lactato. E quando que a gente usa a artrocentese? Qual é a indicação? Você pode usar a artrocentese como uma proposta para os seus pacientes em que você já tentou um procedimento conservador e não funcionou, né? E aí você sobe esse degrau partindo para a lavagem. Ou você pode já iniciar a sua abordagem articular com a lavagem também. Existem as duas linhas aí na literatura. Eu confesso que eu, ora faço de um jeito, ora faço de outro. Não é um protocolo muito rígido. Por exemplo, essa paciente que vocês viram no vídeo é uma paciente que viajou 20 horas de navio com a boca com uma hipomobilidade articular importante, um travamento articular por deslocamento de disco sem redução com travamento. E estava com muita dor, com muito desconforto, mora num município do interior, distante, interior do Pará, e viajou 20 horas de navio para chegar no serviço de dor orofacial e DTM. Num momento como esse, eu não quero arriscar um procedimento menos invasivo, medicar, tentar liberar sem a artrocentese essa articulação, para de repente essa paciente encarar essa viagem e não caminhar tão bem. Então, por exemplo, foi um momento que a gente decidiu, olha, vamos lavar logo, medicar logo, né? Por conta da logística até, e aí a gente decidiu fazer. Então, nessa paciente, a artrocentese foi utilizada como uma abordagem inicial. E existem momentos de pacientes com o mesmo quadro clínico, hipomobilidade por travamento de disco, né, por deslocamento de disco sem redução, que eu primeiro libero a articulação, faço uma viscosuplementação com ácido hialurônico, peço exame, o paciente sai do meu consultório liberado, 2 semanas depois me liga e fala, doutora, travei de novo. E aí eu falo, poxa, quer dizer, primeiro eu viscosuplementei e esse paciente recidivou ao meu tratamento mais conservador. Olha, então vamos lavar logo? Então depende o momento que eu decido fazer essa artrocentese, eu costumo trabalhar assim, mas é um procedimento que a gente ganha muito, né, através da lise dessas aderências, do ganho de amplitude, de mobilidade e de analgesia em pacientes que estão com capsulites, sinovites ou retrodicites, por exemplo, importantes e refratárias, que você já tentou tratar com medicamento e não foi bem. Então, talvez a melhor opção seja lavar mesmo essa articulação. Né? Então, tá aí um pouquinho sobre a artrocentese da articulação temporomandibular. Volto a repetir que a maior parte das vezes ela é realizada em compartimento superior e que a artrocentese de compartimento inferior é algo muito novo, muito interessante e que o professor Ricardo Teixe está aí nessa fronteira de ensinar a gente, de desenvolver esses protocolos para que a gente possa lavar o compartimento inferior com a mesma segurança que a gente lava o compartimento superior, tá? Vamos partir agora para nossa terceira? Eu falei dos anestésicos, da artrocentese. Terceira, isso. Para a nossa terceira abordagem infiltrativa, que seria o uso dos corticoides, né? O uso de corticoide de forma infiltrativa na articulação temporomandibular. E quando que a gente usa o corticoide? Quando o corticoide é interessante? Os corticoides são potentes analgésicos, né? Eles têm um poder analgésico muito impressionante. Então, quando você quer ganhar em analgesia, quando você quer ganhar em função num paciente que está com uma artralgia tão importante que limita demais a funcionalidade dele, o corticoide pode ser uma excelente opção. Tá? Qual é o problema do corticoide que a gente não tem, por exemplo, com a artrocentese ou com o ácido hialurônico? O corticoide, ele a longo prazo, com múltiplas infiltrações, ele tem um potencial de danificar essa cartilagem. Tá? Então, por conta disso, a gente tem que ser mais cuidadoso ao indicar o corticoide, mas não é por isso que a gente não vai utilizar. Então, indivíduos em crises muito agudas de dor, de artralgias muito importantes, indivíduos com artrite reumatoide, numa fase muito aguda da doença, artrite reumatoide juvenil, numa fase muito aguda da doença com comprometimento da TM, eles podem se beneficiar muito
do corticoide. E aí, que corticoide utilizar? Existem vários, um dos mais utilizados é a betametasona, tá? E aí a gente infiltra com o objetivo de ganho de analgesia. Cuidado com a quantidade de infiltrações, o recomendado é somente uma anual por conta do potencial de dano dessa articulação, dessa cartilagem. E aí os estudos que comparam o corticoide com o que a gente vai falar agora, que é o ácido hialurônico, de uma forma geral, em ganho de analgesia, eles se comportam ao longo prazo igual, tá? Por isso que eu costumo preferir o ácido hialurônico, porque ele tem menos risco para a cartilagem. Mas, em vários momentos, utilizo também o corticoide. Utilizei recentemente numa paciente jovem de 15 anos com artrite juvenil, com um momento de artralgia tão importante, tão brutal, que a gente decidiu lavar a articulação e fazer corticoide, né? E aí o que a gente pretende com ela é seguir com o protocolo de viscosupplementação e de proteção dessa articulação. Ela já está com placa, né? Então, apesar de preferir o ácido hialurônico, eu algumas vezes uso também o corticoide. Vamos falar agora então dele, né? Do ácido hialurônico, da viscosupplementação da articulação temporomandibular. Qual o objetivo de se utilizar o ácido hialurônico? Quando a gente pensa em viscosuplementar, a gente pensa em resgatar as propriedades e a homeostase dessa articulação. Resgatar as propriedades reológicas desse líquido sinovial. A gente sabe que uma articulação osteoartrítica, ela apresenta alteração de líquido sinovial. O líquido sinovial, ele não está tão bom em termos de quantidade nem de qualidade. Ele perde suas propriedades reológicas. E aí, viscosuplementar faz muito sentido, né? Além disso, hidratar essas superfícies. O ácido hialurônico também, no longo prazo, tem um potencial analgésico. E, ao resgatar a função dessa articulação, e aí eu volto a lembrar vocês dos pacientes com travamento, né? Que talvez seja, na minha opinião, a principal indicação da viscosuplementação com ácido hialurônico. Eu adoro a viscosuplementação para os pacientes travados, porque eu acho que a consulta de liberação articular, ela é menos dolorosa, ela é mais suave, eu tenho mais facilidade de resgatar essa amplitude, de reabilitar essa articulação quando eu uso o ácido hialurônico do que sem o ácido hialurônico. Por isso que lá no serviço do Barros Barreto, que é a SUS, e eu não tenho ácido hialurônico, eu uso bem mais a artrocentese, por exemplo, para esses pacientes travados. Mas eu gostaria de fazer a artro associada ao ácido hialurônico. Na minha clínica privada, eu trabalho muito com a viscosuplementação, tá? Então, eu quero melhorar hidratar essa cartilagem, recuperar as propriedades reológicas do líquido sinovial, ganhar amplitude, ganhar em analgesia. Então, todos esses são mecanismos de ação que o ácido hialurônico me proporciona no meu paciente articular. Então, eu vou dividir com vocês aí mais o caso de uma paciente que chegou na minha clínica privada com uma queixa de dor de ouvido e boca travada, dificuldade de abrir. Ela, na verdade, não veio diretamente a mim, o que é muito comum de acontecer. Ela foi no otorrino, né? Eu trabalho com o Dr. Tiago Binotti, no Rio, é um parceiro meu, e a paciente procurou o Dr. Tiago com queixa de dor de ouvido, o que é muito comum de acontecer. O Dr. Tiago avaliou essa articulação e viu que não havia nada ali que pudesse causar aquela dor que ela estava relatando e falou, olha, se eu fosse você, eu dava um pulinho na doutora Tatiana, me ligou, eu estava no consultório e falei, pode pedir para ela vir. E aí eu atendi com essa queixa de dor de ouvido e travamento articular, e a dor vinha realmente desse episódio de travamento. Então, vocês veem aí que a paciente chegou com uma abertura máxima de 27 milímetros e após o procedimento de viscosuplementação com ácido hialurônico e liberação dessa articulação, a gente conseguiu atingir uma máxima abertura bucal de 45 milímetros. A gente ganhou em analgesia, ela já não sentia mais dor, a dor estava associada à pressão do travamento, compressão desses tecidos ao tentar abrir a boca. E ela conseguiu ficar aliviada e viajar. Ela viajava, ela ia para o intercâmbio na semana seguinte, então eu só voltei a controlar essa paciente quando ela voltou de viagem
E aí foi feito o controle de bruxismo da vigília, uso de placa e tudo mais. Mas a abordagem inicial foi o quê? A viscosuplementação com ácido hialurônico, e eu acho que a gente conseguiu um resultado bem satisfatório. Bom, encerramos aqui a viscosuplementação, vamos falar sobre o nossa quinta abordagem, que seria o PRF, né? Então a gente está na era dos agregados plaquetários, está muito em voga isso, e da mesma forma isso veio para a literatura da articulação temporomandibular. Então hoje a infiltração de agregado plaquetário é uma realidade e é algo que a gente cada vez utiliza mais no controle das DTMs. E que DTM a gente trata com PRF, né? Qual é a indicação? A principal indicação provavelmente é a doença degenerativa. Então, toda vez que o seu indivíduo tem uma doença degenerativa da articulação, o nicho responde muito melhor a quem? Ao PRF. Por quê, gente? O que é PRF? É fibrina rica em plaquetas, né? E o que esse PRF proporciona para a gente? Leucócitos que liberam fatores de crescimento, tá? Por isso que vai também na doença degenerativa. Toda vez que esses fatores de crescimento encontram as células de cartilagem e ósseas no ambiente vascular, eles promovem reparo ósseo. Tá? Por isso que é muito bom para alterações degenerativas da ATM. Principalmente o fenótipo de degenerativa, que vem da alteração do osso subcondral para cima, né? Causando lesões que abrem a cortical da cabeça da mandíbula. Então você tem ali uma lesão extremamente vascular, aberta, e você tem uma série de células que você quer estimular o reparo, né? Para que estagne esse processo e que haja um caminho de cicatrização para o reparo. Para isso, o PRF, por exemplo, é muito melhor do que o ácido hialurônico. Então, o que é melhor? Ácido hialurônico ou PRF? Depende qual é o teu nicho, o que você quer. Para mim, pacientes com travamento articular, compartimento superior, onde o nicho é a cartilagem, o ácido hialurônico é melhor. Agora, se eu estou falando de um indivíduo que, além disso, tem alteração degenerativa ou que tenha alteração, apesar de não estar travado, e eu tenho lesão óssea, aí eu prefiro o PRF. Aí eu quero fator de crescimento. Aí eu quero incentivar que as minhas células mesenquimais se diferenciem em osteoblastos e que isso produza reparo. Aí o PRF ganha. Então, dependendo do teu objetivo clínico, né, do teu nicho, como o professor Ricardo Teixe diz, eu acho que ele é muito elegante quando ele usa esse termo, né, qual é o nicho, dependendo do teu nicho, uma opção pode ser melhor do que a outra. Melhor dos dois mundos seria sempre poder, talvez, o ácido hialurônico no compartimento superior e o PRF no compartimento inferior. Por quê? Porque quando a gente fala de PRF, a gente quer acessar essas células que estão ali no osso subcondral. E qual é o problema quando a gente fala de PRF e de infiltração da articulação? Se eu quero PRF porque eu quero reparo ósseo, né? Porque eu quero cicatrização. Se eu quero que o fator de crescimento atue lá na região, eu estou falando de compartimento inferior. E se eu estou falando em compartimento inferior, eu consigo acessar as cegas? Não consigo acessar as cegas. Então, a grande sacada que a gente está vivendo no momento é acessar esse compartimento inferior guiado por ultrassom para realizar lavagem e infiltração do PRF bem ali onde está o problema. Lembra que eu falei lá no início da aula que a articulação tem 2 andares? E se eu botar o PRF em cima, eu não consigo acessar o nicho principal dele, que é o osso subcondral. Tá? Então, essa é a grande novidade, eu acho que é a fronteira da questão das DTMs articulares, e sigo o professor Ricardo, que ele é o mestre nesse assunto, ok? Então, falamos sobre as 5 abordagens, né? É lógico, gente, que não tem só isso. A literatura, ela fala sobre outras possibilidades, por exemplo. Existe literatura que fala sobre infiltração
de TGF-beta, né, que promove, estimula os condrócitos, que tem um efeito benéfico na produção de agreganos e ácido hialurônico, colágeno tipo 2, né? Então, a gente tem uma literatura com relação aos TGF-beta, a gente tem uma literatura também falando sobre a infiltração de BMP2, que são proteínas morfogenéticas que derivam da família dos TGF-betas, né? Que também parecem ter uma função importante na hora do reparo cartilaginoso. A gente tem uma literatura que fala até sobre morfina, infiltração de morfina em indivíduos com artralgia persistentes e refratárias, né? Então, também são outras opções de abordagem infiltrativa. Eu escolhi aqui essas 5 que eu acho que talvez sejam a que a gente mais faz no momento, né? Que o especialista de DTM orofacial mais faz no momento. Eu trabalho bastante com todas elas, né? Cada vez mais com o PRF, à medida que a gente vai ficando mais íntimo de acessar esse compartimento inferior. Vale ressaltar que, apesar de eu ter dito que o nicho melhor para o PRF provavelmente seja o compartimento inferior, a literatura de PRP e PRF em ATM, a parte mais extensa dessa literatura é em compartimento superior, tá? Então, a gente vê também ganho com a infiltração de agregado no compartimento superior. E agora aí o professor Ricardo Teixe está desbravando essa técnica de infiltração guiada no compartimento inferior e parece ser por aí que a gente vai caminhando. Então eu finalizo esse tema de hoje, um tema que me encanta muito, me interessa muito, adoro estudar sobre o assunto, tenho estudado muito, isso tem sido um dos meus focos de estudo, né? E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bom para vocês. E não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de interagir, de falar para a gente o que te interessa, para que a gente possa estar sempre trazendo um conteúdo de qualidade. Muito obrigada e até a próxima!